Em meio à turbulência da vida moderna, onde desafios e incertezas são constantes, a busca pela verdade interna e pela força mental se torna mais crucial do que nunca. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, nos legou uma sabedoria extraordinária que vai muito além das páginas de seus escritos. São princípios que podem transformar nossa maneira de viver, nos guiando rumo à paz interior e à resiliência emocional. Neste vídeo, iremos explorar 15 ensinamentos que prometem não apenas inspirar, mas também operar uma revolução silenciosa em sua mente e alma. Você está prestes a embarcar em uma jornada que desafiará suas percepções e revelará a profundidade do poder da humildade e da empatia. A autodisciplina, a capacidade de aceitar a diversidade como uma oportunidade de crescimento e a arte de viver no presente serão suas armas contra a fragilidade e o desânimo. Mas calma! Não se trata apenas de resiliência. Trata-se de aprender a se enxergar com clareza e a moldar seus pensamentos. Porque afinal, a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade de nossas vidas. Imaginemos por um instante um mundo onde vivemos completamente imersos no agora, sem arrependimentos do passado ou ansiedade sobre o futuro. Nesse mundo, cada desafio se revela como uma lição, onde a gratidão é a lente que transforma nossas experiências, boas e ruins, em degraus para o crescimento. E você, será que está preparado para despertar essa mente forte dentro de você? Neste contexto, a premissa que carregamos ao longo deste vídeo é simples, mas poderosa. Ao aplicar os princípios de Marco Aurélio, descobrimos que cada obstáculo pode ser, na verdade, um trampolim para a autodescoberta e o fortalecimento. Portanto, venha conosco, desvende esses 15 princípios estoicos e aprenda não apenas a viver, mas a viver de forma sábia, serena e forte. Agora, sem mais delongas, vamos explorar os 15 princípios que podem mudar sua vida. 1. A poderosa arte da humildade. 2. Empatia, a chave para conexões verdadeiras. 3. O valor da autodisciplina. 4. Abraçando a adversidade como crescimento. 5. Controlando nossas reações. 6. A importância de viver o agora. 7. Gratidão, o óculos do positivismo. 8. Aceitação de circunstâncias incontroláveis. 9. Força mental em tempos difíceis. 10. A busca pelo espiritual superior. 11. Transformando desafios em lições. 12. A virtude da sabedoria. 13. O caminho da serenidade. 14. Refletindo sobre nossa percepção. 15. A felicidade como reflexo dos pensamentos. Prepare-se, pois estamos prestes a abrir as portas para uma nova realidade, onde a filosofia estoica não é apenas um conceito, mas um caminho prático para uma vida mais rica, significativa e repleta de autodescoberta. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação é um eco que pode despertar a força em muitos outros. Continuando nossa jornada. Depois de prepararmos o terreno e entendermos a magnitude dos princípios que Marco Aurélio nos legou, é hora de mergulhar de cabeça em cada um deles. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas teoria, mas um convite à prática. Um mapa para a construção de uma fortaleza inabalável dentro de você. 1. A poderosa arte da humildade. A humildade, na visão estoica, não é sinônimo de fraqueza ou de se diminuir. Pelo contrário, é o reconhecimento honesto dos nossos próprios limites, da vastidão do que ainda não sabemos e da insignificância do nosso ego diante da complexidade do universo.
Marco Aurélio, um imperador romano, um homem de poder inimaginável, constantemente se lembrava de sua mortalidade e da impermanência de sua posição. Ele escrevia para si mesmo, como um lembrete contínuo: não te envergonhes de seres ajudado. É tua tarefa cumprir o dever que te foi imposto, como um soldado no assalto a uma cidade. Pense em quantas vezes o orgulho nos cega. Quantas vezes a necessidade de ter razão nos impede de aprender, de ouvir, de mudar de ideia. No mundo moderno, a humildade é um superpoder silencioso. Ela nos permite admitir um erro no trabalho e aprender com ele, em vez de nos apegarmos a uma decisão equivocada por pura teimosia. Permite-nos ver o sucesso alheio não como uma ameaça, mas como uma inspiração, ou mesmo como uma oportunidade de colaboração. Quando somos humildes, abrimos espaço para o crescimento. Deixamos de ser o centro do universo e nos conectamos com a realidade de que somos apenas uma parte de algo muito maior, de uma teia de existências e conhecimentos. Essa perspectiva aliviada liberta-nos do peso de ter que ser perfeito, de ter que saber tudo, e nos convida a uma curiosidade genuína e a um aprendizado contínuo. É um passo essencial para a autodescoberta, pois só reconhecendo nossas sombras podemos verdadeiramente buscar a luz. A humildade não nega seu valor, ela apenas o contextualiza, permitindo que seu verdadeiro brilho emerja sem as distorções do ego. 2. Empatia, a chave para conexões verdadeiras. A empatia para os estoicos não era um mero sentimento, mas uma virtude prática, um reconhecimento da nossa interconexão como seres humanos. Marco Aurélio nos lembra que somos feitos para a cooperação, assim como os dentes e as pálpebras, que trabalham juntos para um propósito comum. Em um mundo onde a polarização e a individualidade são frequentemente glorificadas, a empatia se torna um antídoto vital. Imagine a correria do dia a dia, o trânsito, as filas, as interações rápidas e muitas vezes impessoais. É fácil cair na armadilha de ver os outros como obstáculos ou meros figurantes em nossa própria história. Mas e se parássemos por um instante e tentássemos nos colocar no lugar daquele motorista impaciente, daquele colega de trabalho que parece distante, daquele parente que insiste em ter opiniões opostas às nossas? A empatia não significa concordar com tudo ou absorver a dor alheia como se fosse sua. Significa, antes de tudo, tentar compreender a perspectiva do outro, reconhecer a humanidade compartilhada, os medos, as esperanças e as lutas que todos enfrentamos. É a capacidade de ver além da superfície, de entender que cada pessoa carrega sua própria bagagem, suas próprias batalhas invisíveis. Ao cultivarmos a empatia, transformamos interações superficiais em oportunidades de conexão genuína. Reduzimos o julgamento e aumentamos a compreensão. Construímos pontes onde antes havia muros. Essa virtude não só melhora nossos relacionamentos, mas também nos enriquece internamente em nossa capacidade de amar e perdoar. Empatia é a base de uma sociedade mais harmoniosa e de uma alma mais pacífica. 3. O valor da autodisciplina. A autodisciplina é o alicerce sobre o qual todas as outras virtudes estoicas são construídas. Não se trata de uma autonegação masoquista, mas de um controle racional sobre nossos desejos, impulsos e hábitos, visando a nossa própria liberdade e bem-estar. Marco Aurélio defendia que não é a dor que nos fere, mas nossa recusa em suportá-la. A autodisciplina nos dá a força para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e de resistir ao que nos prejudica, mesmo que seja prazeroso no curto prazo. No mundo moderno,
somos bombardeados por distrações e tentações. Smartphones, redes sociais, consumo excessivo, procrastinação, tudo isso pode nos desviar do que realmente importa, drenando nossa energia e impedindo nosso progresso. A autodisciplina nos permite estabelecer limites saudáveis. Significa escolher trabalhar em um projeto importante em vez de rolar infinitamente o feed do Instagram. Significa manter uma dieta equilibrada e uma rotina de exercícios, mesmo quando a preguiça ou o desejo por alimentos pouco saudáveis grita mais alto. Significa adiar a gratificação imediata em prol de um objetivo maior e mais significativo. É a capacidade de controlar sua própria mente e corpo, em vez de ser controlado por eles. Ao desenvolver a autodisciplina, você se torna o mestre do seu próprio destino. Você não é mais um escravo dos seus impulsos, mas um agente livre que escolhe suas ações de acordo com seus valores e sua razão. Essa liberdade interior é o verdadeiro objetivo da autodisciplina, pavimentando o caminho para a realização pessoal e para uma vida mais plena e com propósito. 4. Abraçando a diversidade como crescimento. Os estoicos viam a humanidade como uma comunidade global, um cosmópolis, onde cada indivíduo contribuía para o todo. A diversidade de pensamentos, culturas e experiências não era um obstáculo, mas uma riqueza. Marco Aurélio expressava isso ao dizer: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. No nosso mundo interconectado, onde encontramos diferentes visões a cada esquina, a capacidade de abraçar a diversidade é mais crucial do que nunca. Pense nas interações diárias, no ambiente de trabalho, em discussões familiares, nas redes sociais. É natural buscarmos o conforto do que é familiar, do que se alinha com nossas próprias crenças. Mas se em vez de nos fecharmos para o diferente, o víssemos como uma oportunidade de expandir nossa própria compreensão. Abraçar a diversidade significa ouvir ativamente, mesmo quando não concordamos. Significa reconhecer que existem múltiplas perspectivas válidas sobre a mesma questão. Significa aprender com culturas e modos de vida diferentes dos nossos, enriquecendo nossa própria visão de mundo. Não se trata de abandonar suas próprias convicções, mas de ter a mente aberta para entender as origens e a lógica das convicções alheias. Isso não apenas nos torna mais tolerantes, mas também mais inteligentes, mais adaptáveis e mais criativos. Ao nos abrirmos à diversidade, desafiamos nossos próprios preconceitos, expandimos nossos horizontes e crescemos como indivíduos. A riqueza de visões e experiências que a diversidade oferece é um solo fértil para a inovação e para uma compreensão mais profunda da complexa tapeçaria da existência humana. É no contraste, na diferença, que muitas vezes encontramos as maiores lições sobre nós mesmos e sobre o mundo. Controlando nossas reações. Este é talvez um dos pilares mais práticos e revolucionários do estoicismo. Não podemos controlar os eventos externos, o que as pessoas dizem, como agem, as circunstâncias que nos são impostas. Mas temos controle absoluto sobre como reagimos a esses eventos. Epicteto, outro grande estoico, ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Marco Aurélio ecoa essa ideia ao nos aconselhar a não nos perturbarmos com os eventos, pois eles não são intrinsecamente bons ou maus, mas sim nossa interpretação deles. Pense naquele momento em que alguém te critica injustamente, ou quando um plano cuidadosamente elaborado desmorona. A resposta automática do nosso cérebro pode ser raiva, frustração, desânimo. Mas os estoicos nos ensinam que há um espaço, um pequeno intervalo entre o estímulo e a nossa resposta. É nesse espaço que reside nossa liberdade. Podemos escolher
se vamos nos deixar levar pela emoção imediata, ou se vamos pausar, refletir e escolher uma resposta mais alinhada com a razão e nossos valores. Controlar nossas reações não significa reprimir emoções, mas sim não ser escravo delas. Significa reconhecer a emoção, mas não permitir que ela dite nossas ações de forma impulsiva. No trânsito, em discussões com entes queridos, em momentos de estresse no trabalho, essa capacidade de dar um passo para trás e observar a situação com clareza é um superpoder. Ela nos poupa de arrependimentos, de palavras ditas no calor do momento, de decisões precipitadas. Ao exercitar esse controle, construímos uma fortaleza interna inabalável, onde a paz da nossa mente não depende mais das circunstâncias externas, mas sim da nossa própria soberania sobre o reino dos nossos pensamentos e reações. É a verdadeira liberdade. Marco Aurélio nos adverte: não te inquietes com o futuro. Se tiveres de o encontrar, falo-ás com a mesma razão que hoje te arma contra o presente. A vida, afinal, acontece no agora. Pense em quantas vezes você está fisicamente presente em um lugar, mas sua mente está em outro, repassando uma conversa que já passou, ou se preocupando com uma reunião que ainda vai acontecer. Enquanto isso, a beleza de um pôr do sol, o riso de um filho, o sabor de uma refeição, tudo isso passa despercebido. Viver o agora é um convite à plena atenção. A mindfulness, a capacidade de saborear cada experiência, é desfrutar da xícara de café pela manhã, sentir o vento no rosto, ouvir verdadeiramente o que alguém está dizendo. Não significa ignorar o passado ou o futuro, mas sim reconhecer que a única alavanca que temos para influenciar qualquer um deles é através das nossas ações e pensamentos neste exato momento. Ao nos ancorarmos no presente, reduzimos a ansiedade sobre o que está por vir e nos libertamos do peso do que já se foi. Ganhamos clareza para agir de forma mais eficaz e desfrutar mais profundamente da jornada. É no presente que nossa vida se desdobra e, ao abraçá-lo com consciência e gratidão, descobrimos uma riqueza e uma plenitude que antes nos escapavam. A vida não é uma corrida até a linha de chegada, mas uma série de momentos preciosos que merecem ser vividos plenamente. 7. Gratidão. O óculos do positivismo. A gratidão, para os estoicos, era mais do que um sentimento agradável. Era uma disciplina, uma forma de treinar a mente para reconhecer a abundância e o positivo, mesmo em meio às dificuldades. Marco Aurélio escreveu: começa cada dia dizendo-te: hoje encontrarei intrometidos, ingratos, arrogantes, desonestos, invejosos, insociáveis. Mas nenhum deles pode me prejudicar, pois todos podem apenas fazer o que é da sua natureza fazer. Não posso me irar contra os meus semelhantes, nem odiá-los, pois somos feitos para cooperar. Esse trecho, embora pareça pessimista à primeira vista, é uma preparação para praticar a gratidão, não pelas adversidades, mas pela capacidade de superá-las e de manter a própria virtude. No cotidiano é fácil nos concentrarmos no que falta, no que deu errado, nas expectativas não atendidas. A mídia, muitas vezes, reforça essa visão, focando em crises e problemas. Mas a gratidão nos convida a mudar a lente, através da qual vemos o mundo. Ela nos permite perceber as pequenas bênçãos que permeiam nosso dia. A saúde, a água limpa que sai da torneira, o teto sobre nossas cabeças, a conexão com um amigo, a oportunidade de aprender, a comida na mesa. Não se trata de ignorar os problemas, mas de reconhecer que, mesmo em meio a eles, há sempre algo pelo qual ser grato. A prática diária da gratidão, seja através de um diário, de uma oração silenciosa,
ou de um simples pensamento de apreço, tem o poder de reconfigurar nosso cérebro, tornando-o mais propenso a identificar o positivo. Ela nos resgata da armadilha do vitimismo e nos empodera, mostrando que somos ricos em muitos aspectos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A gratidão é o óculos que transforma a paisagem da nossa mente, revelando cores e formas que antes o pessimismo e a queixa nos impediam de ver. É uma força que nos eleva acima das preocupações mesquinhas e nos conecta com a riqueza da própria existência. Aceitação de circunstâncias incontroláveis. Este é o cerne da dicotomia de controle estoica. A clareza para distinguir entre o que está em nosso poder e o que não está. Marco Aurélio nos instrui: o que te perturba não é a coisa, mas o teu julgamento sobre ela. E complementa: há apenas uma maneira de ter paz: não se preocupar com as coisas que não estão sob nosso controle. No mundo de hoje, onde a busca por controle total pode levar à exaustão e à ansiedade, essa lição é um bálsamo. Pense nas inumeráveis coisas que fogem ao nosso controle: o clima, as decisões de outras pessoas, o passado, o futuro incerto, a economia global, uma doença inesperada, a morte. Tentar controlar esses fatores é uma fonte inesgotável de frustração e sofrimento. A aceitação estoica não é uma passividade resignada, mas uma estratégia ativa de direcionar nossa energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossas respostas. Significa aceitar que a chuva caiu e, em vez de reclamar, focar em levar um guarda-chuva ou encontrar uma atividade dentro de casa. Significa reconhecer que a opinião de alguém sobre você está fora do seu controle e, portanto, escolher não se deixar abalar por ela. Quando paramos de lutar contra o que não pode ser mudado, liberamos uma quantidade imensa de energia mental e emocional. Essa energia pode então ser investida naquilo que podemos controlar: nosso caráter, nossas ações virtuosas, nossa capacidade de adaptação e nossa atitude perante a vida. A aceitação não é sobre gostar do que acontece, mas sobre reconhecer a realidade e encontrar a paz dentro dela, transformando a impotência em um campo de treino para nossa própria resiliência. É a suprema sabedoria de saber quando lutar e quando soltar. 9. Força mental em tempos difíceis. A vida é um fluxo constante de desafios, e os estoicos não se iludiam quanto a isso. Para eles, as adversidades não eram um erro no sistema, mas uma parte integrante da existência, e até mesmo uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio nos ensina: o obstáculo no caminho se torna o caminho. O que bloqueia a ação, avança a ação. Esta é a essência da antifragilidade estoica. Não apenas sobreviver à adversidade, mas sair dela mais forte. Pense em um momento em que você enfrentou uma grande dificuldade, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de saúde. A tendência natural é querer evitar a dor, desejar que as coisas fossem diferentes. Mas a força mental estoica nos convida a enfrentar a realidade de frente. Ela nos lembra que somos capazes de suportar muito mais do que imaginamos. Cada desafio é como um peso em um treino físico. Ele fortalece nossos músculos mentais e emocionais. Não é o problema em si que nos define, mas como escolhemos responder a ele. Será que vamos nos deixar abater ou vamos ver essa situação como uma oportunidade para desenvolver nossa paciência, nossa coragem, nossa persistência? A força mental é a resiliência que nos permite levantar após uma queda, aprender com a experiência e seguir em frente com mais sabedoria. É a crença inabalável na nossa capacidade de adaptar
de encontrar soluções, de crescer. Ao abraçarmos os tempos difíceis como campos de treinamento, transformamos a dor em propósito e a vulnerabilidade em uma fonte inesgotável de poder interior. É a arte de forjar nosso caráter no calor das provações. A busca pelo espiritual superior. Para os estoicos, a busca pelo espiritual superior não era necessariamente religiosa, mas uma busca pela sabedoria, pela virtude e pela conexão com a natureza racional do universo. Marco Aurélio frequentemente se referia à razão universal, ou providência, algo que transcende o indivíduo e guia a ordem do cosmos. É a busca por um propósito maior do que a gratificação imediata ou o acúmulo de bens materiais. No ritmo frenético da vida moderna, é fácil nos perdermos em preocupações triviais, em listas de afazeres intermináveis e na busca por prazeres superficiais. Mas, no fundo, muitos de nós sentimos um anseio por algo mais profundo, algo que dê sentido à nossa existência. A busca pelo espiritual superior, estoico, é essa jornada interna. É a dedicação ao aprimoramento do caráter, ao desenvolvimento da virtude, sabedoria, justiça, coragem, temperança, ao serviço aos outros e à compreensão do nosso lugar no grande esquema das coisas. Pode se manifestar na leitura de filosofia, na meditação, na contemplação da natureza, no serviço comunitário, ou simplesmente na busca por viver uma vida autêntica e alinhada com seus valores mais elevados. Não se trata de dogmas ou rituais externos, mas de uma profunda conexão com a sua própria razão e com a inteligência que permeia o universo. Essa busca confere significado à vida, oferece uma bússola moral e nos liberta da tirania das preocupações mundanas, elevando-nos a uma perspectiva mais ampla e mais serena da existência. É encontrar o divino no que é racional e virtuoso, tanto em nós mesmos quanto no cosmos. O que está no caminho se torna o caminho. É a arte da alquimia mental, de transmutar a dificuldade em crescimento. Quantas vezes um revés inesperado, um projeto que falhou, uma rejeição, uma perda, parecia o fim do mundo, apenas para se revelar, mais tarde como um catalisador para uma nova direção, um aprendizado valioso ou o desenvolvimento de uma nova habilidade. A nossa tendência natural é lamentar, nos vitimizar, nos frustrar, mas o ensinamento estoico nos convida a uma postura diferente. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Perguntar, o que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte ou mais sábio? Essa mudança de perspectiva é transformadora. Ela nos tira da passividade e nos coloca no controle da nossa própria narrativa. Um erro no trabalho se torna uma lição sobre planejamento. Uma decepção amorosa se transforma em uma oportunidade para autoconhecimento e crescimento emocional. Um problema de saúde pode nos ensinar a valorizar mais nossa vitalidade e a cuidar melhor de nós mesmos. Ao adotarmos essa mentalidade, cada desafio se torna um mestre, cada obstáculo um degrau. Não somos mais vítimas das circunstâncias, mas arquitetos da nossa própria evolução. É a prova de que a vida não acontece para você, mas por você, oferecendo sempre a oportunidade de crescimento, se você estiver disposto a enxergar as lições por trás dos véus das dificuldades. Eras a virtude da sabedoria. A sabedoria, para os estoicos, não era apenas o acúmulo de conhecimento, mas a aplicação prática desse conhecimento para viver bem. É a capacidade de discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente, e de agir de acordo com a razão. Marco Aurélio reiterava: a vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. E a sabedoria é o guia para esses pensamentos. No mundo atual,
somos inundados por informações, mas muitas vezes carecemos de sabedoria. Temos acesso a mais dados do que qualquer geração anterior, mas isso nem sempre se traduz em vidas mais felizes ou mais significativas. A sabedoria estoica nos convida a filtrar o ruído, a focar no essencial. Significa saber o que realmente importa na vida: o caráter, as virtudes, os relacionamentos significativos, a paz interior. Significa ter clareza sobre nossos valores e tomar decisões alinhadas a eles, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Em vez de seguir cegamente as tendências ou as opiniões da maioria, a sabedoria nos capacita a pensar criticamente, a questionar, a buscar a verdade por nós mesmos. Ela nos ajuda a priorizar o que é duradouro sobre o que é efêmero, o que é virtuoso sobre o que é meramente prazeroso. A sabedoria nos liberta da busca incessante por coisas externas e nos direciona para a riqueza interior. É a virtude mestra que ilumina o caminho para uma vida vivida com propósito, com discernimento e com uma profunda sensação de bem-estar. Não é apenas saber o que fazer, mas saber por que fazer, e fazê-lo com excelência e integridade. 13. O caminho da serenidade. A serenidade estoica não é a ausência de problemas, mas a paz interior em meio à tempestade. É um estado de espírito inabalável, alcançado através da compreensão da natureza das coisas e do controle sobre nossos julgamentos e desejos. Sêneca, outro grande estoico, ensinou: o homem sábio nunca perde a sua serenidade. Marco Aurélio nos guia ao dizer: procura a tranquilidade em ti mesmo. Pense em quantas vezes a agitação externa se reflete em uma agitação interna. Notícias alarmantes, prazos apertados, discussões, incertezas financeiras. A serenidade é a capacidade de observar essas ondas externas, sem ser arrastado por elas. É como um farol que permanece firme, mesmo com as maiores ondas batendo em sua base. Ela é cultivada através da prática diária dos princípios que discutimos: aceitação do incontrolável, controle das reações, viver no agora, gratidão. Quando compreendemos que a maior parte das coisas que nos preocupam está fora do nosso controle e que nossa paz depende mais da nossa mente do que do mundo, a serenidade começa a florescer. Não é uma fuga da realidade, mas uma forma de se relacionar com ela de maneira mais eficaz e menos angustiante. A serenidade nos permite tomar decisões mais claras, agir com mais calma e viver com menos estresse. Ela é a recompensa de uma mente bem treinada, que encontra sua morada na razão e na virtude, independentemente do caos que possa haver do lado de fora. É o estado de equilíbrio perfeito, onde a alma repousa na sua própria força e clareza. Chapter 14. Refletindo sobre nossa percepção. Para os estoicos, a realidade em si é neutra. É a nossa percepção que atribui valor a ela. Marco Aurélio foi categórico: se te sentes perturbado por algo exterior, não é a coisa que te perturba, mas o teu julgamento sobre ela. E está em teu poder apagar esse julgamento neste momento. Essa é uma das mais profundas e libertadoras verdades do estoicismo. Pense em duas pessoas que vivem a mesma situação. Uma demissão, por exemplo. Uma pode se sentir completamente devastada, vitimada, vendo a situação como um desastre irremediável. A outra pode ver isso como uma oportunidade para buscar um novo caminho, aprender novas habilidades, ou até mesmo empreender. A diferença não está no evento em si, mas na percepção de cada um. Nossa mente tem o poder de construir nossa realidade. Se percebemos o mundo como hostil e cheio de ameaças, é exatamente isso que ele se tornará para nós.
Se o percebemos como cheio de oportunidades e desafios a serem superados, nossa experiência será completamente diferente. Refletir sobre nossa percepção significa questionar nossos julgamentos automáticos, nossas narrativas internas. É perguntar: essa é a única maneira de ver isso? Existe uma perspectiva mais útil, mais objetiva, mais virtuosa? Ao desafiar e redefinir nossas percepções, nós nos libertamos das amarras do sofrimento desnecessário. Ganhamos a capacidade de transformar qualquer circunstância em um trampolim para o crescimento, pois entendemos que o controle final está sempre dentro de nós, na maneira como escolhemos interpretar o que nos acontece. É a chave para a liberdade interior, a verdadeira alquimia de transformar chumbo em ouro na forja da mente. Finalmente chegamos à culminância de todos esses ensinamentos. A felicidade, para os estoicos, não era algo que se buscava em bens materiais, em status social ou em prazeres efêmeros. Era um estado interno, um subproduto de viver uma vida virtuosa e em harmonia com a razão. Marco Aurélio, em um de seus mais famosos aforismos, selou essa ideia. A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados com mensagens que associam felicidade a algo externo. O carro novo, a viagem perfeita, o número de curtidas. Mas, como já vimos, tudo isso é transitório e está fora do nosso controle. A verdadeira felicidade, a eudaimonia estoica, é uma espécie de florescimento humano que vem de dentro e para fora. Ela é o resultado de cultivar a humildade, a empatia, a autodisciplina. É o fruto de controlar nossas reações, de viver o agora com gratidão, de aceitar o incontrolável e de transformar desafios em lições. É o reflexo de buscar o espiritual superior, de aplicar a sabedoria e de encontrar a serenidade. Quando nossos pensamentos são claros, racionais e alinhados com a virtude, nossa mente se torna um refúgio de paz. Nossos julgamentos sobre o mundo se tornam mais justos, nossas ações mais éticas, e nossa alma encontra um contentamento profundo e duradouro. A felicidade não é um destino, mas um caminho contínuo de autoconhecimento e aprimoramento. É o reconhecimento de que, não importa o que aconteça do lado de fora, a capacidade de viver uma vida boa, virtuosa e feliz reside sempre e exclusivamente no reino dos nossos próprios pensamentos. Você é o jardineiro da sua mente, e a qualidade da sua colheita depende inteiramente das sementes que você escolhe plantar. Se você chegou até aqui, é porque a busca por uma vida mais significativa ressoa profundamente em você. Você não está apenas ouvindo, está absorvendo e, espero, começando a sentir a revolução silenciosa que esses princípios podem operar em sua mente e em sua alma. Os ensinamentos de Marco Aurélio não são meras palavras antigas. São um manual prático para a arte de viver. Um convite para você despertar a mente forte que já existe em seu interior. Eles nos lembram que, em meio ao caos inevitável da existência, temos o poder inabalável de escolher nossa atitude, nossa perspectiva e, em última instância, nossa paz. Então pergunto a você, não como um espectador, mas como um companheiro nesta jornada, se a qualidade da sua vida é um reflexo direto da qualidade dos seus pensamentos. Que tipo de pensamentos você está cultivando hoje para construir o amanhã que você deseja? A verdadeira mudança começa com a reflexão. Leve esses princípios para a sua vida. Experimente-os. Veja por si mesmo o poder transformador que eles carregam. Se esta jornada foi valiosa para você,
Se te inspirou de alguma forma, não se esqueça de curtir este vídeo, de compartilhá-lo com alguém que também busca essa força interior e de se inscrever no canal para que possamos continuar explorando juntos os caminhos da sabedoria. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue a mais corações e mentes. Muito obrigado por sua atenção e por sua abertura. Que a sua jornada seja repleta de sabedoria, serenidade e a inquebrantável força da sua própria mente.